Transmissão de potência por ECDRs. Exato! Então agora a gente vai tratar dessa porção de aulas sobre o assunto transmissão de potência. E a primeira parte dessas aulas é a transmissão de potência através de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Vocês sabem que eu gosto muito de apresentar os elementos de máquinas para vocês em situações bem reais. Eu acho que é importante demais vocês literalmente verem onde que são usados esses elementos que vocês estão aprendendo a projetar. Então vou pegar esse exemplo de um redutor de velocidades e nessa vista vocês conseguem ver aqui o eixo de entrada. E por que eu sei que é o eixo de entrada? Porque eu já olhei o eixo lá do outro lado, então eu sei que o eixo lá do outro lado é o eixo de saída. Esse eixo aqui é o de entrada porque ele tem um diâmetro menor. Então ele está previsto para suportar altas velocidades e baixo torque, alto e baixo, se comparado com as velocidades, no caso as rotações, e os torques que vão aparecer lá no outro eixo. Legal? Daí aqui vocês conseguem ver a janela de inspeção, que é para, na hora de você fazer uma verificação de manutenção, você consegue olhar o nível da lubrificação, ver se tem alguma coisa errada. E aqui em cima, provavelmente você está vendo uma tampa de acesso por onde é possível completar o lubrificante se for necessário. Já nessa outra vista aqui, você consegue perceber claramente o eixo de saída. E aí você pode comparar o diâmetro do eixo de saída com o diâmetro do eixo de entrada. E aí você vai perceber que esse redutor ele é composto por 3 eixos. Esse aqui é o eixo de entrada, esse aqui é o eixo intermediário e esse aqui é o eixo de saída. Só que para a gente poder entender a fundo o funcionamento desses sistemas, a gente tem que analisar o desenho técnico. E aí eu sempre falo para vocês da importância da interpretação do desenho técnico, né? Eu inclusive tive um professor muito importante na minha carreira, o professor Arthur Tamazauskas, e ele sempre falava para a gente que o desenho técnico é a linguagem de comunicação da engenharia mecânica. Concordo demais com o que ele falava. Ainda mais hoje, né? Hoje em dia a gente está fazendo muita coisa em CAD 3D, o que é maravilhoso, é bem legal. Mas para matar a saudade, vamos dar uma olhada no bom e velho desenho 2D. É bom demais. Ler desenho é bacana pra caramba. E você tem que vibrar quando vai ver um desenho, uai. Tem que ser assim. Se você não gosta de desenho e não tá monstrão na leitura do desenho aí, precisa aprimorar essa arte, viu? E eu lembro até que quando eu entrei na faculdade, os meus amigos, vários deles tinham feito escola técnica. E eles falavam assim pra mim, tá vendo essa vista aqui? E tá vendo essa linha aqui? Tem uma aresta ali atrás. Olha essa intersecção de cone com elipse. Eu ia falar eclipse, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Tá vendo? Eles viviam perguntando, tá vendo essa aresta? Eu juro, eu comecei a achar que eu tinha problema de visão, que eu tava cego, porque eu não via nada, entendeu? Era tipo o Sr. Magoo do desenho técnico. É que vocês não sabem o que é Sr. Magoo, depois você procura na internet aí você vai entender. Mas eu até lembro quando eu fui falar com um professor de desenho, né? Ele falou, professor, eu tô com dificuldade de enxergar as coisas aqui. E ele falou assim pra mim, meu filho, você não gosta de desenho? Na hora que ele falou isso, minha vontade era de responder. Primeiro, o senhor não é meu pai. E segundo, eu gosto de desenho sim, mas desenho animado. Mas se eu falasse isso para um professor meu, ele me usinava dentro da sala de aula. E tem mais uma história aqui. Na minha época, não sei se vocês fizeram desenho com prancheta, a gente fazia desenho com prancheta, desenho 1. E eu não tinha muita experiência com esquadro, transferidor, compasso. Porque na minha escola, quando eu tinha aula de artes, a gente usava o transferidor como estrela ninja. Era para jogar nos colegas, entendeu? Esquadro de 30 graus, o quê? Era tipo uma adaga para fincar o colega que estava sentado do lado. Compasso é para furar o fundilho do camarada que estava na frente, entendeu? Corrosão total, meu amigo. Sabe de nada. Respeita a minha história aí, que a juventude foi tenebrosa. Então, falando de desenho, né? Quando eu estava na FEI, né, meus colegas me apelidaram de Carvão. Numa época aí que eu estava fazendo desenho, meu apelido era Carvão. Porque parecia que eu fazia desenho com carvão, entendeu? Ficava tudo borrado, porque eu ia esfregando essa parte da mão, sabe essa parte aqui? Fica do lado aqui do dedinho mindinho, né? Então, vai esfregando o negócio, deslizando esquadro para cima, esquadro para baixo. E, nossa, eu lembro até hoje, meus amigos lá com band-aid para proteger esquadro, flanela. E eu achando que era a maior frescura dos caras. Arrebentava com eles, o cara vinha de flanela na aula, botava apelido no cidadão, falava que a profissão dele estava garantida já, porque ele estava treinando, ia ser o melhor flanelinha de sobre a área do campo. Vai vendo, daí começaram a chegar as notas dos TPs, meus amigos,
9, 8,5, 10. E meus TPs tudo com 3, 4,5, 1,5. Ou, tirei 1,5 no TP de caligrafia técnica. De verdade, na boa mesmo. Eu fico até pensando, imagina o TP de caligrafia técnica do Gabriel Ângelo e do Edivaldo Ângelo. Imagina, o professor mostra o gabarito, o aluno fala, não, 0, professor, errou aqui, errou ali. Mas enfim, quem dera se fosse comigo. Mas daí, quando sai das minhas primeiras 3 notas, juro, de verdade, gente, é desespero total. Porque aí a sua honra tá em jogo, né? O cara que eu apelidei de flanelinha com média 9,5. O que eu apelidei de Van Gogh com média 9. E meu apelido era Carvão com média 3,5. Ah, bicho, tá doido, cara. Nessa hora, a luta pela dignidade fala mais alto, entendeu? Ah, na semana que vem quase fui pra faculdade de terno. Luva branca, band-aid até no dedo. O quê? Prancheta escovada, esquadro jateado, transferidor da NASA. Vem desenho, pode vir. Ô, você vai mudar minha reputação, tá doido? Carvão é o baralho, né? Aqui é faca na caveira. Vamos mudar esse apelido, ué. Que é isso? Bom, aí eu terminei o semestre e dei a volta por cima, né? Daí meu apelido até o fim da faculdade foi Brad. Sabe o ator lá de Hollywood? Bom, então, que viagem. Não tô falando nada com nada. Foi mal. O que eu tava falando? Ah, eixo. Então, ó, dá uma olhada aí, ó. Esse redutor aí, ó, tem esse eixo aqui, que é o eixo de saída, né? Porque ele tem um diâmetro maior. Esse aqui é o eixo de entrada e a gente tem aqui o eixo intermediário. Deixa eu apagar aqui. Outra coisa que a gente vai perceber é que nesse redutor só temos engrenagens cilíndricas de dentes retos. Vocês estão vendo aqui, ó, um engrenamento e aqui vocês estão vendo outro engrenamento. E um ponto interessante também que a gente pode acompanhar aqui nesse desenho técnico é que nós temos a utilização de, por exemplo, uniões por adaptação de forma, porque a fixação das engrenagens é feita por chavetas. Olha aí, chavetas retangulares, que a gente já aprendeu antes, né? Não é não? E, obviamente, esses eixos são apoiados nas carcaças aqui através de rolamentos. Então, tem um par de rolamentos montado aqui no eixo de saída, tem um outro par de rolamento montado aqui no eixo intermediário e um outro par de rolamentos montado para justamente suportar esse eixo de entrada. Então, a engenharia mecânica é legal demais, né? Nossa senhora, legal demais. Então, o objetivo dessas aulas é a gente estar no assunto de dimensionamento dos eixos de transmissão de potência. Então, vamos dar uma olhadinha com calma no interior desse redutor. A engenheira ou o engenheiro que foram responsáveis pelo projeto desse dispositivo tiveram que projetar esses eixos, vocês concordam comigo, né? E para fazer isso, tiveram que aplicar a fórmula da ASME em diversas seções desse eixo. E é por isso, turma, que eu falo para vocês que quando vocês estiverem fazendo exercício dessa matéria, que façam exercícios usando uma planilha de cálculo. E também um apoio, por exemplo, de um software como o Engineering Equation Solver, o EES, porque se vocês prestarem atenção, a fórmula da ASME é bastante simples, só que ela tem vários parâmetros. Então a gente tem aqui, ó, coeficiente de segurança, o π é uma constante, né? Tem o KFF, que é o fator de concentração de tensão, que é uma propriedade local. Tem o momento fletor, que é uma propriedade local também da peça. Tem o limite de resistência à fadiga, que é uma propriedade local. O KTT a gente já conversou, ele vai ser sempre 1 para materiais dúcteis, que no caso do aço. A gente tem o torque, que também é uma propriedade local, cada seção do eixo vai ter um torque diferente. E a gente tem o σe, que esse parâmetro sim, junto com o coeficiente de segurança, são comuns ao eixo todo. Mas meu negócio aqui é o seguinte, para você entender o projeto e o dimensionamento dos eixos de transmissão, vocês vão concordar comigo que eu preciso calcular o momento fletor em cada uma dessas seções. Vocês concordam comigo que o cálculo do M ele é fundamental e que o cálculo do M vai variar seção a seção? E aí vocês vão ter que concordar comigo com o seguinte também, que para eu calcular o momento fletor em cada seção, eu preciso saber, no caso desse redutor, por exemplo, que ele é composto por uma série de engrenagens, e eu preciso saber quais são as forças trocadas nas engrenagens. Então o objetivo dessa minha videoaula era explicar para vocês o cálculo da flexão oblíqua quando eu tenho engrenagens montadas no eixo. Só que daí acho que a aula ficou meio grande, né? Então eu vou cortar aqui e aí retomar esse assunto na próxima videoaula. Foi mal, eu fiquei contando história aí. Qualquer coisa você aperta a setinha pro lado, pra direita aí e passa essa parte mais rápido. Só que agora também já foi, né? Estraguei o roteiro, foi mal. Eu continuo na próxima aula, pera aí.